Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Paula, fundadora da Benevolência, e esse é o primeiro episódio do nosso podcast Diálogos Benevolentes. E ele não poderia começar diferente do que com o meu grande amigo, irmão, convidado desse episódio, Jander Manauara. Oi, Jander. E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Tamo aí. Vai ser legal esse papo aí. Satisfação, obrigado aí pelo convite. Então, a gente está na sala da minha casa, né, Jander? E esse podcast ele foi pensado muito inspirado nas conversas que a gente tem, nos cafés que a gente tem, nas reflexões, né, sobre o universo, sobre a espiritualidade, sobre os nossos amigos, sobre os nossos projetos, sobre os anseios que a gente tem do mundo, né, com fome, com problemática do clima, com desigualdade, racismo, injustiças, mas também com os sonhos e prosperidades que a gente acredita que é possível quando a gente está junto, né? Então, diálogos benevolentes surgem muito dessas trocas que eu tenho com você, que daqui a pouco se completam 10 anos dessas 10 trocas. anos. E eu queria ouvir de você, assim, quando você pensa em diálogos benevolentes, quando você pensa em como que a gente consegue um mundo melhor, em esperança, o que vem, assim, à sua mente, ao seu coração, para a gente começar? Cara, eu acho legal que vai ser simbólico isso, né? Apesar de, né, do formato de podcast, de troca, tá em alta. Eu acho que era isso que faltava também, né? Como um mídia, assim. Porque o que acontece? Se a gente parar para pensar bem, todo movimento que a gente faz, que é o que tu trouxe de... a gente faz coisas ali relacionado à benevolência, a outras organizações que a gente trabalha, é sempre baseado nesse papeamento, nessa questão de relacionamento, né? E aí hoje, tipo assim, depois de ter andado tanto por um monte de coisa, ter feito coisa pra caramba, andado pra lá, andado pra cá, e às vezes quando tu lida com um rolê assim, eu acho que é igual profissional, tipo, eu lido com palco há um certo tempo, então, quando tu começa a se afastar, parece que tu tá indo pra um não lugar que tu não sabe o que é, sabe? Tu fica pensando, meu Deus, né, tipo, tá, deixei de ser artista agora, e vou ficar gerindo a galera, vai ser gestora, não. A gente olha isso e não tem coisa mais amazônica do que isso, que é a troca de ideia. Isso também é um lugar. Eu acho que esse nosso lugar é o mais importante, que aí eu acho que vem todo o retorno, não só de palco, não só de entrega de projeto, não só de encontro de vida, mas eu acho que é o tempo meio que quase chega a ser um ócio criativo, né? Que a gente vai trocando ideia, vai trazendo solução, vai trazendo feedback. Eu acho que isso é importante, né? Então, hoje, eu acho que começar o diálogo de benevolência com um bom diálogo, ele vai ser bom, porque eu acho que é a pirâmide se invertendo. E a gente botando mesmo o diálogo no lugar onde ele está, entendeu? De importância, né? Aí a gente fala tanto de ancestralidade, né? De trazer contemporâneo, de futuro ancestral, e não sei o que. Tudo isso é só escuta, né? Cara, tem projeto que eu participo assim, que às vezes a galera agradece só porque ele está numa escutativa. Só porque, poxa, você está ouvindo a minha organização, você está me ouvindo como pessoa física, você está, né, você vem em casa, vem me ouvir, a gente fala um convite, sabe? Tu anda muito quebrado, sabe? Tipo, vai na casa de uma pessoa. Então isso é muito mais importante do que às vezes tu dar teu aporte na mão de uma pessoa. Então começar esse diálogo com esse diálogo vai ser legal, acho que é importante. Acho que é esse lugar. Estamos botando o lugar onde é o lugar de importância, é o lugar do diálogo. Perfeito. A gente teve esse projeto é um projeto de muita gente, né? Estamos aqui, Jander e eu, mas a gente transita em muitos lugares, tanto aqui em Manaus, quanto no interior do Amazonas, quanto no eixo São Paulo-Rio, e até fora do Brasil, né, quando é possível. Então, a gente acredita muito no poder da fala e da escuta, né? E aí eu vou trazer esse seu ponto de escuta, porque muitas vezes, quando a gente bate papo, assim, a pessoa fala alguma coisa, a gente às vezes já está pensando no que vai responder, no que vai reagir. E a gente tem um tipo de conexão e de amizade que a gente escuta profundamente, a gente espera aquele tempo para depois interagir, e é como se a gente fosse desbravando aquele assunto de uma forma muito verdadeira, muito respeitosa, né? Para de verdade escutar. Porque às vezes o diálogo ele acaba sendo ou um monólogo, ou ele acaba sendo um bate-rebate de opiniões, mas na verdade passou ali o assunto verdadeiro que a pessoa queria transmitir. Então, hoje em dia, num mundo
olhando o lado difícil, né? O mundo com guerra, o mundo com fome, o mundo com desigualdade, o mundo sem paciência, a gente ter um diálogo verdadeiro, como você falou, com lideranças que a gente gosta tanto, como o Jefferson, Cássia, Dona Cristina, John Navegante, Wanda, Giza, tantas pessoas que estão no território e que a gente, junto com essa construção de escuta, a gente vem hoje vivendo o que a gente há quase uma década atrás sonhava, né? Total. Com acesso a recurso, com uma estruturação mais profissional de projetos. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre essas relações, né? Essas relações financiadores, o caminho do dinheiro, quem recebe o recurso, essa descentralização, quem constrói as ideias para quem vai pôr o dinheiro, né? Que a gente conversa muito sobre essa inversão de pirâmide, inversão de lógica de, pô, já deu dessa turma da ponta ganhar uma diária. A gente quer que essa turma da ponta, que é o que a gente vem tentando fazer, escreva o projeto com a gente, seja bem remunerado, viva da sua arte, do seu ideal, do seu sonho, né? Então, abrindo um pouco para esse espaço do que você vê de potência e do que te incomoda, que a gente pode pôr força numa engrenagem para ela ir para caminhos diferentes do que ela é hoje. Assim. Eu acho que assim, hoje a gente já pode ter muitos pontos de referência, que nem você falou, assim. Eu acho que até, tanto falando de aporte, como de rede também, quantos estiveram com a gente, que a gente olhava ali, era uma potência, que a gente olhava, meu Deus, tá até destoando da coisa, né? Tipo, tá lá na frente, e tinha outra galerinha que tava começando, e hoje tá gigante, justamente porque a gente regrou, né? A gente regou também, né? A gente trouxe ali cuidado, cultivou, né? Trouxe tudo esse referenciar, né? De atividades que a galera já tinha. Pela questão de redes, eu penso assim, a gente já tem motivos, razões e circunstâncias, como diz o NX0, né? A gente já tem razões de sobra para ter referência de quem já aportou muita coisa dentro. Trouxe muito projeto para cá, a gente já sabe disso, já entende, a gente participa, tá junto, tenta dar outra ideia, dar outra reformada, reformulada. E a gente puxa para processos que nem agora, tipo, a gente fala tanto de escuta ativa de comunidade, a gente fala sobre esse projeto dentro de fórum, de simpósio, de vamos botar a comunidade para ser ouvida, vamos botar não sei o quê, mas há sempre uma amarração nas soluções. A solução já está aqui, o cara, aí tu vai falar, beleza, mas o negócio é esse aqui. Entendeu? Aí não entra nesse processo. E aí, quando a gente se afasta um pouco e a gente dá a luz sobre todas essas organizações, a gente percebe que essas redes que a galera tanto quer financiar, tanto quer patrocinar, tanto quer fazer diferença, tanto quer lutar contra a desigualdade social, né? Por justiça climática também, e justiça social também, a gente vê que ela já existe, ela já está aí. Só que talvez ela não funcione como uma tecnologia social do jeito que eles querem, ou do jeito que uma galera quer. Não pode ser assim. Esse copo ele tem que ser o teu na frente, porque tu que está me entrevistando e o meu tem que ser atrás. Enquanto tá aqui, eu tá aqui, a gente mata a sede de qualquer forma, né? Então, eu acho que falta também olhar a ponta não só como um lado braçal, mas como um lado de soluções. Porque quando a gente pensa, vai ter que adaptar a questão climática, né? Adaptação climática, tá 1,5 graus, já tá passando, já até, né? Tem Carlos Nobre, a galera já falou aí que já chegamos, né, no ápice, né? Em 2025 era para 2030, né? As metas e tudo mais. Então a gente percebe que as periferias, esses projetos sociais, essas organizações, elas já estão adaptadas. Se faltar água hoje, a galera vai dar um jeito de uma casa que tiver um poço artesiano alimentar e dar água para todo mundo que está ao redor. Então já é uma coisa de coletivar, né? A gente vive até pela questão da própria Covid. Todo mundo parou, quem tinha seu apartamento, quem tinha até quebrado também, que tinha condição de estar na sua casa ali abastecido com o supermercado, e quem não, iFood, galera de rua, enfermeiro, era a galera que já estava adaptada para aquilo, né? Então a gente vê que eu acho que é uma humildade que a gente tem que ter, tanto de aprendizado e entender também que o sistema ele falhou, né? E não é que a gente vai ficar dando um ponto de faca questão de sistema, mas a gente realmente tem coisas, que é como eu estava falando das organizações,
tem coisa que a gente pensava que despontava e que estava ali, né, longe, né, de algumas organizações e foram embora, a gente percebe que tem coisas que daquele tempo e do sistema que não funciona mais, né? Questão de matriz energética, de, né, questão climática, a gente vai nesse desmatamento gigantesco, né? A gente aprofunda em questões políticas como agora, né? Na questão da pele da devastação. É incrível um país onde vai sediar a COP, quando a gente está falando de, né, de defesa, enquanto o mundo todo poderia ter até um atrativo se fosse levado em consideração, por exemplo, a floresta tivesse ali dentro do que se mede o Brasil, nossa, a gente seria trilionário das coisas, né? Tipo, até esqueci o nome do rolê que mede, não é IBGE, como é que mede o poderio do país? O PIB. O PIB. A pessoa, se a floresta estivesse dentro do PIB, nossa, a gente não precisava estar lá atrás, porque a gente quer fazer com que essas vozes ainda ecoem, e hoje em dia não dá mais. A voz desses coletivos são fortes, PJ ou não, né, institucionalizado ou não, é uma galera que já adaptou e que a gente bota muita fé nas nossas trocas, né? É uma galera que traz muita verdade, né? Em cada esquina uma verdade, e cada verdade trazendo uma solução totalmente diferente por causa da troca que a gente tem com essa galera, né? Então acho que falta a gente planar a balança, sabe? Não só trazer soluções prontas, mas ouvir essa galera como poderio de sentar na mesa e não só produzir, mas também co-criar com essa galera, sabe? Eu acho que é isso. A gente vai mais longe, assim. Perfeito. Que bonito que você falou. Eu entendo também que um diferencial das relações que a gente constrói é porque, como você falou, a gente vai na casa dessas pessoas. A gente constrói relações verdadeiras, a gente pede licença, tira o sapatinho e pisa descalça nos territórios. A gente conhece quem é a mãe, o pai daquela pessoa, os netos, os filhos, dependendo da formação de família, os sonhos, os desafios. E eu tenho pensado muito nisso, assim, que é só a partir de diálogo e de conversas verdadeiras, transparentes, com honra ao que está sendo dito por ambas as partes, que a gente vai solucionar, por exemplo, guerras que acontecem, né? Não precisa ir muito longe, pode ser aqui na esquina. Total. Vários tipos de guerras, violências que acontecem, né, com crianças, com mulheres, com tanta gente inocente. E as guerras mais distantes que a gente vê na TV, tristes pra caramba, por disputas de territórios, por disputas de crenças, por disputas de armamento. E muitas pessoas no planeta lucram com isso, né? Elas não querem que as guerras acabem, elas estão se enriquecendo com aquilo, isso é muito triste. Ponto. Elas não vão deixar de existir da guerra pela guerra, né? E eu sou muito encantada por pessoas que são negociadores de paz, né? Pessoas que vão entrar no território, vão conversar com a alta cúpula dos países para ver se é possível, através do diálogo, isso mudar. E a gente está fazendo isso no micro, né, na nossa rede aqui, mas com esse nosso eixo, vou dar o exemplo da Virada Sustentável, Manaus, agora o DBT, do Instituto Brasileiro de Teatro aqui, e outros amigos que a gente tem em São Paulo, Rio, na Bahia, em Recife, enfim, em outros territórios, a gente tem percebido a carência dessas relações verdadeiras, né, para que essas barreiras que o Brasil tem, geográficas, né? A gente estava falando outro dia sobre pegar avião, sobre a malha aérea da região norte, que é caro, que é longe, que a gente não pode pegar um ônibus tranquilamente e visitar nossos amigos no Sudeste, por exemplo, mas que quando a gente desconstrói essas barreiras e quando a gente cria relações verdadeiras com pessoas que estão em outros estados, essa força e essa potência, não há sistema que resista. Né? A gente brinca um pouco sobre hackear o sistema, né? Hackear o sistema da filantropia, hackear o sistema das relações, porque quando a gente se junta, né, de verdade, são elos que eles só se fortalecem, né? Eles não se enfraquecem, eles só se fortalecem. Então, trazendo um pouco desse olhar do que você disse, te complementando, e aí eu acho que a gente vai caminhando para a etapa final dessa conversa. E eu queria deixar aberto para você trazer algum ponto que você acredita que seja essencial a gente trazer nos próximos episódios desse podcast, né? A gente trouxe alguns elementos aí que a galera que está acompanhando a gente vai poder escutar, né? E que a gente vai poder aprender com pessoas que a gente quer chamar aqui para trocar ideia,
mas queria te ouvir um pouco do que você vem sentindo falta. Você, além de ser uma pessoa multitalentosa, né, com a sua escrita, com a sua arte, com o seu gerenciamento de projetos, você é, antes de mais nada, um pesquisador, um curioso. Você lê muito, você escuta muito, você estuda muito. Então, de tudo que você vem percebendo, o que você sente falta? Que diálogos que você sente falta? Legal. Que tipo de trocas você acredita que a gente possa ir atrás de dar match em conversas e pessoas que possam romper um pouco, né, hackear um pouco esse sistema, vamos dizer. Legal, legal. Cara, por incrível que pareça, assim, eu acho que uma coisa legal que seria legal de ouvir a galera era sobre essa questão do pertencimento local, né, da fala do pertencimento local, porque eu vou te falar uma coisa, se esse programa ele fosse tocado por mim e não por ti, e se eu fosse falar para alguém da minha terra sobre a questão do pertencimento local, talvez ele desse uma validação de algumas coisas ali, fosse falar de algumas referências e tudo mais, mas seria num campo cultural, mas no sentido artístico, porque, né, trabalho com arte e tudo mais, e a tua linguagem é ampla, e sempre que eu vou em São Paulo, em outro rolê, eu sempre falo pra galera, São Paulo cara, é o espelho de Manaus, vou falar de Manaus, um recorte bem específico de Manaus, sabe, que se assemelha muito, enquanto a galera ainda, né, sombria aquela questão, né, exótica, que aí também na Amazônia, né, exuberante, maravilhosa e tal, mas o que acaba cuidando tudo de muito isso é a cidade, né, por essas trocas do interior e tudo mais. E aí seria legal te ver ouvindo essa troca sobre o pertencimento local dessa galera, entendeu? Não só no jargão realmente dessa questão só urbana versus floresta, né? Quando a gente vê, tipo assim, alguém que é piadista, fazendo, tá, o cara tá no eixo do Rio-São Paulo. Aí é sempre a mesma piada, o cara tá lá, tá um carro, não, lá no carro não tem carro, lá a gente tem onça. Tipo aquelas piadas batidas lá de tempo do Costinha, tá ligado? Tipo, continuam fazendo sobre isso, né? Então é um negócio meio que tu ri já meio forçado, tá ligado? Então, quando tu vê as coisas, tipo, por exemplo, até para São Paulo, né? Que é uma cidade que dorme, acorda, inspira muita cultura. Enquanto muita gente reclama sobre questão cinzenta, questão, a galera é meio fria, pelo contrário, eu sempre vou e volto e falo, mano, a galera tem um pertencimento local muito legal, porque tem uma coisa que eu queria muito que a galera tivesse aqui, que a galera tem curiosidade. A galera tem sede por saber, então aquilo vai girando tudo. Pode topar um zelador, como topar um Uber, como topar alguém e falar sobre, sei lá, o cara tá com uma... essa tua pulseira, a pessoa se interessa pela tua pulseira. Cara, que pulseira é essa? Tu vê, nossa, a pessoa guarda aquilo, e ela guarda aquilo como ouro. E ela vai e leva para outra pessoa. Olha, eu vi uma vez a pessoa lá de Manaus falou dessa pulseira, entendeu? E é uma coisa que a gente não tem aqui. A gente ainda tem muito estranhamento com quem se coloca num certo lugar, se posiciona, né? O cara se posiciona como um artista, ele não consegue ter visibilidade, né? Tava vendo até um recorde, um podcast, cara, falando sobre a questão da galera. E aí, a mesma coisa de São Paulo para a Europa, né? É sempre isso, assim, síndrome do vira-lata que a gente tem, né? Cima, né? Que, tipo, ele tava falando, pô, a galera paga, tipo, $300 num show pra ver o Wailers, né? Que tocava com o Bob Marley, né? O Wailers. Enquanto tem só um cara lá, tá ligado? Que já era o hold do bagulho, mas paga. Enquanto, tipo, uma tribo de Jah que tá contando a história do reggae brasileiro há mais de 20 anos, é uma banda sinistra, né? Orquestrada, né? Trompete, metal, e é linda a tribo de Jah. Se você, tipo, convidar um amigo e falar, o ingresso é 50 pontos, o cara não quer ir. Né? E eu não vou nem longe, aqui é a mesma coisa. Teve um dia desse eu topei o Clóvis, né? Da Tucumã, que é muito amigo nosso, e ele tava tocando, ele tem hoje essas bandas todas, o que tinha uma linha autoral, ela se fragmentou toda. Tucumanos, Cabo Crioulo, nossa, bandas que, nossa, eu lembro que eu olhava a Essence, né? Tinha umas bandas, o Several Skin, várias bandas daqui que eu conhecia, nossa, eu olhava assim, nossa, os caras, hoje acabou. Hoje, se essas bandas não fecham um trio dentro delas e tem outro nome para tocar em bar, que toque música cover, ela simplesmente nem existe, né? Ainda mais pelo líquido, né, das redes sociais e tudo mais, isso é tudo tão rápido. Uns adaptam, outros não. Estava até vendo o Mano Brown falando sobre isso, que no último podcast foi a Camila Pitanga, o pai dela, né, que é um ator sinistrão, e o outro filho dele não foi. Aí o pai dela falou, não, pô, o fulano não vem porque ele é na dele e tal, não sei o quê. Aí o Brown falou, ninguém era mais na dele do que eu. Só que é o seguinte,
Quando eu olhei, o trem tava passando, ele tava ficando para trás. Eu achei doido o que ele falou. E o Brau a gente conhece, né? Tipo, então é isso, assim, trazendo para esse, dando referências de pertencimento local também, né? Voltando. Eu acho que é isso. Eu queria muito saber sem dar um, sem acoitar. Eu acho que eu acoito. Não tem pertencimento. Eu acho que a minha fala é uma parada. Mas vindo assim da benevolência, como ela já é ampla de rede, seria legal ouvir dessa galera, entendeu? Vai ser massa. Legal. Boa, Jander. Obrigado. A gente pode também ter blocos musicais, né? Na hora, a gente não esquecer que você é artista, né? Não, ele tá falando desse regional de arte, né? Daqui a pouco a gente pode fazer corte de arte, deixar um chroma key aqui, Matheus, é só com a arte da HT. Tem muita gente fazendo arte digital, enfim, dá para tirar uma onda doida, né? Manaus tá aí, eu acho que Manaus tá muito legal, tá muito... Eu acho que a PENAB, né, ela acabou fortalecendo muito no estado, tem muito projeto que realmente começou a aparecer assim, que a gente não sabia, a gente só tem que tomar cuidado para a gente não se viciar em entrar só em edital, fazer projeto, edital, fazer projeto e daqui a pouco não ganhar mais. Tem que pensar no processo de sustentabilidade, de tudo mais, do projeto, né, de como seguir com isso, e aí vem a importância de ter esse pertencimento. Porque aí se tu, né, tu é flautista, tu também toca, né, toca violão e lá, vai fazer um show intimista, pô, vai botar 100 pau para fazer? Eu quero ir lá ver, né? Alguém vai fazer um espetáculo de dança, né? O Matheus está na produção aqui, pô, eu quero ir lá ver o Matheus com ingresso ilimitado, eu quero ir lá ver. E aí vai conseguir gerar a grana além de edital. E um dinheiro livre para ele. Agora é só para a gente se estruturar. Depois é para a gente ganhar a grana. Perfeito, acho que é isso. Tem pano para manga aí. Perfeito. Gente, a gente vai ter esses diálogos benevolentes com certa frequência. Então, vocês podem esperar temas de rede, de amizades verdadeiras, de trocas que transformam sonhos em realidade, de filantropia, de captação de recursos, de pertencimento, né? A gente vai gravar tanto aqui em casa quanto pelas ruas de Manaus e, quem sabe, pelas ruas de outros estados do Brasil e, em algum momento, fora do Brasil. A gente gosta de sonhar, né? Até porque é de graça sonhar, então a gente vai continuar sonhando e devagarinho a gente vai conseguindo realizar. Então, acompanhe as redes, né? @somosbenevolência. Esse podcast é novo, né? Divulga aí para os seus amigos, para sua família, para quem você acha que possa ter interesse, para quem tem dinheiro também. A gente quer ir atrás de financiadores para essa turma tão maravilhosa aqui dos nossos amigos em Manaus. Queria agradecer também o Matheus Crazy, a Jaque e a Manu, né, que estão por trás junto com o Jander e eu essa nova frente, né, vamos dizer assim, de trocas de ideias verdadeiras. Então esse foi o primeiro episódio do Diálogos Benevolentes. Obrigado, acompanha a gente e até a próxima. Obrigado, Jander. Valeu, é isso. Vamos embora. Começou.